Olá, alunos das turmas do segundo ano, bom dia, boa semana a vocês. Enfim, pessoal, essa aula aqui, ela vai dar início a um conteúdo que, num ano letivo regular, seria previsto ao terceiro bimestre, que é a parte de espaço agrário. Lembrando que, no bimestre anterior, por assim dizer, né, que a gente está num ano um tanto quanto atípico, né, a gente observa até no decorrer do calendário, né, a diferença, inclusive, de ocasião, né? Mas, enfim, deixando isso de lado, a gente observa que anteriormente nós estávamos estudando o quê? A parte da urbanização, por assim dizer, o espaço urbano. Agora a gente vai estudar nada mais, nada menos do que o espaço rural, né, ou espaço agrário, que é um termo que eu gosto mais de empregar. O motivo dessa aula, principalmente, é nós nos atentarmos a alguns conceitos que são elementares no entendimento da questão agrícola, de todos os aspectos, por assim dizer, que permeiam a ideia do meio rural, né, o espaço agrário. Enfim, para começar, vamos ao próprio conceito de espaço agrário. Espaço agrário refere-se a toda a área ocupada com a produção agropecuária, que são lavouras, pastagens, infraestrutura e equipamentos, e com a habitação de agricultores. Também diz respeito à estrutura fundiária, ou seja, ao conjunto de leis que regulamentam a posse e uso das terras agrícolas. Vamos lá. Então, a gente pode observar que o espaço agrário, né, toda a questão do conceito do espaço agrário, a ideia do espaço agrário, o estudo, por assim dizer, do espaço agrário, leva-se em conta, se atenta a algumas questões, alguns aspectos, como a própria agropecuária, ou seja, a produção, né? Principal aspecto, por assim dizer, do espaço agrário, sobretudo nos dias de hoje, é o espaço da produção agropecuária, ou seja, a sua dinâmica econômica, seu aspecto econômico, espaço onde são produzidos os alimentos, enfim, onde são produzidos matérias-primas, enfim, a área de produção agrícola ou pecuária, enfim, toda a produção agropecuária, né? Esse é principalmente nos dias de hoje, o principal aspecto, né? Entretanto, o espaço agrário também não pode ser ignorado como sendo também um espaço de habitação. Pessoas moram nesse espaço, pessoas moram nesse ambiente. Então, por que não também entendermos que é um tanto aquela ideia do lugar, né, do conceito de lugar na geografia. O campo é o lugar ainda para muitas pessoas, né, o lugar onde elas vivem, o lugar onde elas têm as suas relações, enfim, tem até uma certa sensação de pertencimento àquela terra, enfim, esse meio rural, esse campo que a pessoa mora, que a pessoa habita, falando num termo até mais fácil para a gente entender, né? A roça, né? Pensa, por exemplo, pessoas da roça, família da roça, esse é o nosso meio, por assim dizer, né? Então também tem esse aspecto, essa dimensão. Embora nos dias de hoje, né, conforme eu vinha falando para vocês há pouco, quando a gente estava tratando de espaço agrário, hoje a maior parte das pessoas vivem nas cidades, né? Isso no mundo inteiro, no Brasil, então é cerca de 85% da população, mas ainda existem pessoas que vivem no campo e não só trabalham no campo, mas têm no campo o seu espaço de vivência, né, o seu lugar, por assim dizer. Além de também, obviamente, ser o espaço de sua subsistência, do desenvolvimento de suas atividades econômicas, enfim. Além dessas questões, também o espaço agrário tem relação com a ideia da estrutura fundiária. O que é estrutura fundiária? É como a posse e o uso das terras de um país, de uma região, estão, por assim dizer, regulamentados, né? Então, como que é feito isso, né? Então, essa questão também da chamada estrutura fundiária é um aspecto que diz respeito a todo o estudo, por assim dizer, do chamado espaço agrário, né? Enfim,
Dando continuidade, agora a gente vai focar um pouquinho no aspecto, conforme eu falei há pouco, principal, primordial, que principalmente, deixar isso bem claro nos dias de hoje, que as pessoas vivem sobretudo na cidade. Né? Mas o campo ele acaba tendo que uma importância imprescindível às sociedades, principalmente por conta da produção agropecuária. É lá onde se produzem os alimentos, ora bolas. Né? Afinal de contas, nós precisamos de alimentos. E onde isso é produzido? Isso é produzido no campo, né? Através do quê? Da chamada agropecuária, que eu já peguei, né? Tanto o aspecto da agricultura quanto da pecuária. Portanto, deixei o conceito já no sentido amplo. Está lá, agropecuária. O que exatamente seria, então, do ponto de vista conceitual? Consiste no conjunto de atividades primárias, o cultivo, nesse caso, a agricultura, e a criação de animais, a pecuária, destinado à produção de alimentos e o fornecimento de matérias-primas para a fabricação de diversos produtos. Ou seja, a agropecuária, qual a função, por assim dizer, da agropecuária? A função principal da agropecuária é a produção de alimentos, mas não apenas a produção de alimentos. Também a agropecuária ela é importante, por assim dizer, para produzir insumos, né? Insumos que são empregados, inclusive, na atividade industrial. Né? Muitas das coisas que nós consumimos têm na sua composição lá matéria extraída de plantas ou mesmo de proteína animal, enfim. Então, a agropecuária também exerce essa função, né? Ou, por que não dizer, também tem um outro exemplo aqui dos dias de hoje. Veja, por exemplo, a produção de etanol, produzida à base de milho e cana-de-açúcar, enfim. São exemplos de bens agrícolas que estão sendo utilizados para a produção de um combustível, né? No caso, como uma fonte de energia. Ou seja, parte dessa produção não seria, portanto, aplicada para alimentação, mas poderia ter um outro destino, nesse caso aí, a produção de combustíveis. Enfim, então, a agropecuária ela exerce essa função, né? Tanto a produção de alimentos, como também o fornecimento de matéria-prima para a fabricação de uma infinidade de produtos que nós utilizamos. Bens agrícolas, né, para simplificar um pouquinho aqui, só para a gente se situar melhor. Exemplos, grãos, né, grãos nesse caso são, por exemplo, feijão, ervilha, soja, cereais, no caso arroz, milho, trigo, aveia, enfim, são alguns exemplos. Verduras, frutas e legumes, né, os chamados hortifrutigranjeiros, por assim dizer, também tem relação com bens agrícolas. Tá? Granjeiro, na verdade, tem a ver com granja, né? Tem a ver com, na verdade, com esse último aspecto que eu coloquei, que tá tudo, obviamente, ligado, né? Que é a avicultura, a produção de aves, enfim, para a carne, tanto fornecimento de carne como também de ovos, enfim, que está ligado também, na verdade, mais à pecuária. Né? A pecuária já são os rebanhos, né? Tanto de bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, enfim, entre outros. Né? No caso, por exemplo, bois, cabras, porcos, né? Ovinos, no caso, são ovelhas, né? Enfim, caprinos, cavalos, enfim, são alguns exemplos de rebanhos, né? Entre outros, né? Bufalinos, enfim, existem outros tipos também de rebanhos animais. Né? Mas, no caso, o que é mais utilizado na pecuária no sentido da alimentação, né? Principalmente a chamada pecuária de corte, que é o fornecimento de carne, e a pecuária leiteira, que é o fornecimento de leite, principalmente aí rebanhos bovinos, né? Enfim, entre outros também, fornecimento de carne, né? Bem comum também em suínos, enfim, em outras espécies. No caso de ovelhas, também tem função, por exemplo, fornecimento de lã. Caprinos já é um caso um pouco diferente, né? Mas são voltados também enfim, a equitação, né? Historicamente também ao uso como transporte, enfim. Deixa de ser também uma criação de rebanho, mas de uma maneira geral, a maior parte da pecuária, né? Principalmente de bovinos, voltada tanto a ideia do fornecimento de carne, como também a da
fornecimento de leite, né, de leite e derivados do leite, chamada pecuária leiteira. Né, tem também a avicultura, né, como eu falei há pouco, né, granjas, aviários, criação de aves, por assim dizer, para o fornecimento de carne, ovos, entre outras coisas. Também a aquicultura, né, ligada, por exemplo, à piscicultura, criação de peixes, enfim, produção de peixes, né, enfim, toda essa parte também ligada, por assim dizer, à pecuária, de certa forma, enfim. Esses são os bens, tanto agrícolas como também a pecuária, parte principalmente de fornecimento, como eu falei há pouco, de alimentos, mas também, por que não dizer, de matérias-primas, né, fornecidos através dessas atividades agropecuárias. Sistemas de produção agropecuária. Bom, nos dias de hoje a pecuária ela varia muito de acordo com as técnicas de produção, emprego de tecnologia. Né? Isso foi algo que ocorreu no decorrer do século XX, para ser mais específico, na segunda metade do século XX, que foi o emprego de tecnologia na produção agropecuária. Né? Então, hoje nós temos esses dois sistemas, por assim dizer, de produção agropecuária. Normalmente se fala sistemas agrícolas, mas eu preferia a nomenclatura de produção agropecuária, porque a pecuária também, ela hoje se baseia em emprego tecnológico também. Então nós temos esses dois modelos, o intensivo e o extensivo. Né? O extensivo, é até mais fácil falar desse a princípio, porque a gente está falando, por assim dizer, da produção agropecuária histórica sem emprego de tecnologia, né? Mas que se baseia o quê? Em propriedades com técnicas rudimentares, técnicas, portanto, antigas, né, de produção e que não possuem, nos dias de hoje, capitais para maiores investimentos, apresentando, consequentemente, baixa produtividade. E, por outro lado, o sistema intensivo se baseia nas propriedades, né, que utilizam justamente o emprego de tecnologia na produção, né, investimentos e, com isso, adquirem um grande nível de produtividade. A gente está falando aqui, basicamente, nos dias de hoje, da produção agroindustrial, né, o chamado agronegócio, agribusiness, né, agribusiness, enfim, a gente está falando basicamente disso, né, da produção com emprego de tecnologia. Então, por exemplo, do que exatamente a gente está falando na produção agrícola? A gente está falando de sementes melhoradas, de mecanização, de adubação, né, com emprego de defensivos agrícolas, por assim dizer, uma produção mais controlada, né, biotecnologia também aplicada. No caso da produção animal, né, a gente tem a ideia dos animais, por exemplo, mais confinados e recebendo, por assim dizer, ração de engorda, de formas que aquele animal ele possa adquirir, por assim dizer, mais cedo por assim dizer, uma massa muscular, por assim dizer, favorável ao seu abate num período reduzido. Esse animal todo também é cuidado, vacinado, enfim, preparado com uma engorda mais rápida, por assim dizer, né? Da chamada ração de engorda, enfim. São tecnologias, por assim dizer, aplicadas à produção. Portanto, esse sistema é conhecido como sistema intensivo, né? Enfim, então tem essa diferença dos dois modelos, dos dois sistemas, por assim dizer. Eu prefiro essa denominação, a princípio, de produção agropecuária. Né? E aqui uma imagem que exprime bem isso, né? A gente tem lá uma produção sendo feita lá com colheitadeira, né? E está lá uma espécie de um gerente, né? Com um computador, sei lá, fazendo algum tipo de serviço ali relacionado ao gerenciamento daquela produção. Por outro lado, um cenário rural assim, típico, né, de uma pequena casa de roça, lá com uma pequena hortinha, uma produção mais manual. Né? Então a gente está falando exatamente disso. Né?
modelos de agricultura. Tem relação com isso que eu falei, mas aqui a gente já vai esmiuçar, detalhar um pouco mais. Nesse caso aqui, a gente vai observar que tem tanto o emprego de um sistema intensivo, como também de um sistema extensivo. A gente tem, por exemplo, o modelo de agricultura familiar, que é a agricultura histórica, por assim dizer. As pessoas morando no meio rural e no meio rural tendo, sei lá, a sua produção, tendo seus meios de subsistência, a ideia do homem, de certa forma, fixada à terra, fazendo dela o seu meio de subsistência também, por que não dizer uma produção que criaria excedentes, também seria comercializada. Historicamente, isso se deu à base de uma divisão do trabalho familiar, e que com o passar dos séculos também foi criando, por exemplo, para trazer isso um pouco bem à realidade brasileira, porque isso aqui é um modelo que, de certa forma, todos esses modelos que eu estou utilizando aqui, eles se caracterizam por situações históricas encontradas no mundo inteiro, mas nesse caso da agricultura familiar, pensando-se, por exemplo, a realidade brasileira do século, sei lá, 19, 20, por assim dizer, está falando, por exemplo, de roças, que as pessoas seriam famílias, por assim dizer, de agricultores, lavradores, camponeses, enfim, que a família está lá fixada no campo e numa divisão de trabalho doméstica, por exemplo, ia algumas pessoas para a lavoura, enfim, enquanto outros ficavam cuidando da casa, algo mais ou menos dessa ordem. Um cuidava das galinhas, dos porcos, outros filhos iam lá, sei lá, para a colheita lá de algum bem agrícola, enfim, algo mais ou menos dessa ordem, e que hoje ainda existe, inclusive a agricultura familiar, ela no Brasil, ela produz a maior parte até mesmo dos alimentos que a população de uma maneira geral consome, A gente tem ainda muito modelo de agricultura familiar coexistindo, e embora nos dias atuais esse modelo ele possa também se basear também com alguma terceirização, com alguma contratação de mão de obra no mercado, ou mesmo, por assim dizer, com algum emprego tecnológico também. Isso já é possível hoje. A agricultura de subsistência é, de certa forma, um modelo mais rudimentar de agricultura, um modelo em que a produção é voltada às necessidades imediatas dos agricultores, com produção em pequenas e médias propriedades. É muito comum de se encontrar, inclusive, no modelo de agricultura de subsistência chamada agricultura itinerante, que são essas técnicas de queima e posterior abandono de uma área de plantação a fim de acelerar o seu plantio. E aí tem uma área que é queimada, se faz o plantio posterior nela, aí enquanto outra está lá em descanso. Enfim, todas essas técnicas, no Brasil, essa técnica até bem antiga, conhecida como técnica de coivara, a ideia de se queimar uma área para auxiliar no plantio, é uma técnica, inclusive, que provém da tradição indígena, E isso a gente sabe que nos dias de hoje tem um problema, muito, muito complicado com relação a, de certa forma, a uma degradação ambiental e até mesmo a possibilidade de queimadas. Mas, enfim, é algo comum de se encontrar em modelos de agricultura de subsistência, que são essas voltadas mesmo à subsistência dos agricultores, normalmente em pequenos núcleos familiares, coisas assim, pequenos grupos, e que em algum caso poderia sim ter a comercialização de um pequeno excedente, mas algo muito mais limitado. Obviamente, aqui a gente está falando de um modelo extensivo, o modelo de agricultura familiar também, em grande maioria, é extensivo, mas é possível também encontrar nos dias de hoje um modelo intensivo, emprego de agricultura familiar com algum limitado modelo intensivo. As chamadas plantation, o plantation é aquele modelo histórico, que foi empregado inclusive aqui na América Latina, em outras áreas historicamente durante o processo de colonização, que se baseiam justamente em
grandes propriedades monocultoras, né? Ou seja, que produzem um único grande bem agrícola. Por exemplo, gigantescas propriedades de cana-de-açúcar, gigantescas propriedades de café, né? Com uma produção voltada, sobretudo, para exportação, né? Voltada ao mercado externo, né? No caso histórico então, das colônias, né? Era para abastecer as metrópoles. E esse modelo ele ainda coexiste, né? Em alguns países periféricos ainda se encontra esse tipo de situação. Agricultura empresarial ou agroindústria, né? Toda essa indústria moderna que a gente falou há pouco, né? Trata-se justamente das grandes propriedades rurais, né? Na verdade, a gente não está falando nem exatamente de propriedade naquele sentido histórico, né? Por exemplo, até na época das plantations, às vezes tinham, ou por assim dizer, pegando um linguajar histórico, aquela ideia dos barões, dos grandes cafeicultores, por assim dizer, né? Dos grandes produtores agrícolas, num sentido mais daquela figura, né? Quase caricata do campo, né? A gente não está falando disso aqui, a gente está falando de uma empresa, na verdade, de grandes empresas, empresas com acionistas, enfim, né? Algo dessa ordem que a gente está falando, né? Que tem suas propriedades, com uma produção que muitas das vezes assim, completamente pensada uma ideia empresarial capitalista, com contratação, por exemplo, de mão de obra, de empregados, por assim dizer, daquela empresa, né? De mão de obra assalariada, né? Com esse modelo de agricultura empresarial, ele faz uso intensivo, né, de tecnologias, tanto de mecanização, de insumos, para aumentar a produtividade, para dar mais uma previsibilidade à produção, e com isso tem ele consegue elevados índices de produtividade, né? Apresentam elevados índices de produtividade. Enfim, e nesse caso a produção dessas propriedades é voltada tanto para o abastecimento do mercado interno, quanto também para a exportação. Fala-se muito de que essas empresas, no Brasil em especial, o agronegócio brasileiro tem como grande foco a exportação, sem sombra de dúvidas. O Brasil é um grande celeiro do mundo, um dos grandes celeiros mundiais, por assim dizer, top de linha, né, na produção do chamado modelo agroindustrial, agronegócio brasileiro. Enfim, tem, por assim dizer, compradores no mundo inteiro, mas parcela da sua produção também é voltada, sim, né, para o abastecimento interno, não é apenas para a exportação, né? E criam, né, como eu falei, o próprio nome diz, né, um grande complexo, na verdade, integrado aos setores industrial e comercial. Tem toda uma lógica aqui de produção, abastecimento, distribuição, comercialização. São empresas que trabalham com toda essa cadeia produtiva, por assim dizer, ligada à produção agropecuária. Desde lá a lavoura, o cultivo, a colheita, a fabricação, processamento daquela produção, a distribuição, a comercialização, enfim. Está falando aqui de um grande complexo produtivo, né? Que é a agricultura moderna dos dias de hoje, né? A agricultura atual, que obviamente aqui a gente está falando do modelo intensivo utilizado em sua excelência, né? Enquanto as plantations eram modelos extensivos, por assim dizer, de produção. Outros modelos também que existem, né? A agricultura de jardinagem, empregada principalmente na Ásia, né? Modelo tipicamente asiático, né? Aquela risicultura na Ásia se caracteriza pelo modelo de jardinagem, que é um modelo de agricultura familiar, né? Praticado normalmente em pequenas e médias propriedades, com emprego de técnicas de produção manual minuciosas. É por isso que tem o nome jardinagem, é como se estivesse lá cuidando de um jardim mesmo, né? Na verdade, está se produzindo lá um bem agrícola, como o arroz, né? A risicultura é um exemplo perfeito. E muitas das vezes também é feito esse plantio aproveitando as chamadas curvas de nível, né? O que, de certa forma, é uma técnica muito antiga, né? As curvas de nível em áreas, por assim dizer, de aclives, né? Então,
se planta ali aproveitando aquelas curvas de nível, o que favorece, inclusive, a própria irrigação, né, e também garante mais estabilidade ao solo, essa técnica conhecida como terraceamento, né, que também já foi empregada em outras circunstâncias, como, por exemplo, nos Andes, né, aquela cidade histórica de Machu Picchu, né, no Peru, é um exemplo perfeito também de uso do chamado terraceamento. Enfim, e a agricultura de jardinagem costuma apresentar boa produtividade. Além dessas, tem o pastoreio nômade, né, que a gente está falando aqui de um modelo extensivo mesmo, bem arcaico, né, mas que ainda coexiste em alguns lugares da África, principalmente, né, acredito que da Ásia também, que é um modelo de pecuária extensiva, né, em que os animais eles vão sendo levados, né, pelos pastores, né, percorrendo determinadas distâncias em busca de água e pastagens, normalmente em áreas assim muito áridas, áreas que não se tem muita disponibilidade desses recursos. E a produção é voltada basicamente à subsistência desses pastores, né, de suas comunidades. Né? Basicamente é uma agricultura, uma pecuária aqui nesse caso de subsistência. E há também uma distinção de acordo com a gestão da mão de obra. Né? Nós podemos encontrar o trabalho familiar, né? Na agricultura familiar mencionada há pouco, né? Que se baseia no emprego de mão de obra familiar, podendo-se, em alguns casos, contratar mão de obra no mercado, como eu falei há pouco. O trabalho assalariado, encontrado nas empresas agroindustriais que eu mencionei há pouco, né? Que corresponde justamente às relações de trabalho com vínculo empregatício, né? Carteira assinada, direitos trabalhistas, férias, entre outros, mais comum, obviamente, ser encontrado nas empresas agroindustriais. O trabalho temporário, isso é algo comum historicamente nas relações de trabalho no campo, né, que é uma relação de trabalho sem vínculo empregatício do lavrador ou daquele pequeno agricultor com o agricultor dono daquela terra, né, dono daquela propriedade que ele está indo lá prestar o seu serviço. Trata-se, portanto, de uma mão de obra contratada, normalmente quando em períodos de colheita. É mais comum, historicamente, isso em períodos de colheita, com relação temporária e de acordo com a produção, né, apresentada por aqueles trabalhadores, que, um exemplo histórico, são chamados boias-frias. Né? Isso também, muitas das vezes, acontece ainda, né, infelizmente ainda ocorre, de se cair quase que numa situação conhecida como trabalho análogo à escravidão, né, alguns utilizam esse termo, que são condições típicas que caracterizam a chamada escravidão por dívida. Eu prefiro não colocar esse exemplo aqui, um exemplo assim tão arcaico e irregular, que eu achei melhor não colocá-lo aqui como sendo um tipo de gestão, por assim dizer, de mão de obra, mas é algo que ainda coexiste em algumas situações, né, que a remuneração é tão baixa, né, que aquelas pessoas que estão lá prestando aquele serviço acabam, de certa forma, contraindo uma dívida e tendo, de certa forma, que compensá-la com trabalho. Né? Enfim, que se caracteriza hoje como uma situação, obviamente, irregular, eu acho que em quase todos os países. Enfim, relações de parceria e arrendamento são relações ainda encontradas hoje, mas históricas, né? Tem até aqueles exemplos da Europa medieval, esse tipo de relação era muito empregado, né? E nesse caso a parceria ocorre no pagamento do aluguel da terra pelo agricultor ao seu dono através de parte da produção. Então o cara vai lá na terra de outro, né? Faz lá um cultivo, colhe aquela produção e depois ele remunera, compensa o dono daquela terra com parte daquela produção, né, com parcela daquela produção, que é inclusive algo histórico, né, como eu falei, a Europa medieval ela tinha essa característica, inclusive, também de certa forma relacionada à estratificação social daquela época, né, as relações lá de suzerania e vassalagem, enfim, mas
além da parceria, existe também o arrendamento, né, que é, de certa forma, a mesma lógica, mas esse pagamento, né, sendo feito em dinheiro, né, por parte daquele que produziu, pagando em dinheiro, compensando em dinheiro o dono da terra, como se estivesse alugando, por assim dizer, né, usar uma expressão mais fácil da gente entender, como se estivesse alugando aquela terra para produzir. Também existe o regime de posse, né, que é quando os agricultores ocupam as chamadas terras devolutas, né, que são terras que não possuem dono ou que pertencem ao Estado, né, e, por assim dizer, produzem ali, né, se apropriam, de certa forma, né, daquele espaço ali, né, na ausência de um dono, ou são terras públicas, né, por assim dizer, pertencentes ao Estado, e ali vão fazer sua produção, enfim, aí pode ter até implicações jurídicas em algumas questões, mas não vem ao caso aqui detalhar muito isso. É essa imagem, né, que exprime bem essa ideia. A gente observa ali uma família, né, por assim dizer, que vive da chamada agricultura familiar, né, exibindo ali os seus cultivos, né, ali abaixo também uma agricultura, modelo de agricultura familiar, mas ali numa situação mais rudimentar do que a outra, né? Enfim, aí são exemplos de agricultura familiar, uma no sentido de um pouco mais de produtividade, né, por assim dizer, e outra naquele sentido mais relacionado mesmo à ideia da agricultura de subsistência, né? Eu acho que talvez seria até melhor definir dessa maneira, de um lado a agricultura familiar mesmo e de outro lado um modelo de agricultura de subsistência. E aqui a gente tem, né, uma risicultura na Ásia, né? Então a gente tem um exemplo aqui da chamada agricultura de jardinagem, e aqui, né, a ideia de um complexo agroindustrial, né? Toda uma produção tecnológica, né? A gente observa ali os animais confinados, a produção muito mais bem controlada, né? Pesquisa aqui, né? Portanto, desenvolvendo tecnologias para ser aplicada à produção rural, né? O aviário também muito mais controlado, a mecanização no campo, enfim. São alguns exemplos aí de uma chamada de um modelo agroindustrial, por assim dizer, o agronegócio, complexos agroindustriais, agrobusiness, né? Enfim, toda essa linha aí, agrobusiness, né? Enfim, eu confesso que eu dei um pouco de dúvida, né? Se é agro ou agrobusiness, mas enfim. Enfim, negócios, né, agropecuários, né? Por fim, pessoal, essa questão também da chamada desse desenvolvimento da agricultura moderna também teve a ver com um evento histórico, né, proposto lá nos anos 1960, a partir da década de 1960, né, que ficou conhecido como Revolução Verde, né, que foi toda a modernização dessas práticas agrícolas, que foi feito na época como, de certa forma, um pacote, né, de uma série de tecnologias, né? Por exemplo, adubos químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas, enfim, defensivos agrícolas, a serem aplicados na produção do campo, com o objetivo de ampliar muito a oferta de alimentos no mundo, né? Isso foi proposto nos anos 1960, inclusive pela FAO, né, agência ligada à ONU, também os Estados Unidos com algumas empresas, né, colocando essa solução. E, de fato, essa modernização das técnicas agrícolas, né, possibilitou um aumento exponencial na produção de alimentos, né, que vem crescendo vertiginosamente desde aquela época até os dias de hoje. Né? Hoje a gente tem uma produção muito significativa no mundo, né? Até uma discussão aí relacionada à capacidade de alimentar toda a população mundial. De fato existe, né, hoje, mas a coisa também não é tão simples, né? Existem outras questões aí relacionadas à distribuição, em que é bem mais complexo, né, de se detalhar, mas o fato é que, de fato, a Revolução Verde ela criou essas condições, né, e possibilitou esse aumento exponencial na oferta de alimentos no mundo, né?
Entretanto, né, as críticas que se fizeram, né, que se faz a chamada Revolução Verde, é que essas técnicas, né, que foram colocadas principalmente para países ali, na época, periféricos ou em desenvolvimento, né, enfim, processo de desenvolvimento, países menos desenvolvidos, por assim dizer, algumas técnicas de produção não se adaptaram tão bem às condições naturais desses países, né? Países, por exemplo, de clima mais quente, né? Países tropicais, né? Às vezes não se adequou muito bem àquele tipo de produção, pensada talvez numa lógica mais de áreas, por assim dizer, mais temperadas, né? De clima, situações climáticas e naturais diferentes, e também condições econômicas, né? De agricultores, né? Houve até uma questão que alguns agricultores teriam tentado se adequar a esse modelo, acabaram se endividando, tendo, de certa forma, que se desfazer de suas terras, né? Isso também teria gerado um processo maior de concentração, né? Na mão de grupos, por assim dizer, que dispusessem de maiores capacidades de investimento, né? Então tem essa discussão também, além da ampliação de áreas de produção. Enfim, então tem toda uma crítica também relacionada aos impactos, né, sociais e ambientais da chamada Revolução Verde, né? A própria aplicação desses produtos, os chamados agrotóxicos, enfim. Mas é fato, né? É fato que a Revolução Verde, a chamada Revolução Verde, aumentou de forma exponencial a produção agrícola, né? A produção, sobretudo, de alimentos, a oferta, né, de alimentos no mundo, né? Sem sombra de dúvidas. Isso é algo historicamente comprovado. Enfim. Agora, cuidado, né? Eu coloquei até um pouco relacionado aqui, logo na sequência, após falar da chamada Revolução Verde, para não confundir com o conceito de reforma agrária. Eu coloquei isso dessa maneira porque eu detectei em ocasiões passadas em que eu trabalhava um pouco com esses conceitos, que era muito comum dos alunos, principalmente em exercícios, atividades discursivas, né, os alunos fazerem uma certa confusão do conceito, por assim dizer, de Revolução Verde com o de reforma agrária. Reforma agrária já é outra coisa completamente diferente. Reforma agrária, ela corresponderia a uma série de medidas, né, com o objetivo de introduzir transformações na estrutura fundiária de um país ou região, modificando o regime de posse e uso de terras, visando a diminuição de conflitos fundiários, do êxodo rural, aumento da produção de alimentos, entre outros. Enfim, aí é uma questão muito mais política, né? Por exemplo, você tem um governo, um país, ou enfim, criou lá uma legislação propondo, né, a implementação de uma reforma agrária, enfim, para modificar o regime de posse de terras daquele país, porque, sei lá, de repente há uma distribuição muito desigual, há muito conflito fundiário relacionado a isso, então vai se promover, por assim dizer, assentamentos, coisas dessa ordem, né? Desapropriação de terras que não estariam produzindo, por exemplo, né? Nesse caso até pegando um pouco a definição brasileira, né? A discussão brasileira, enfim. Então, a reforma agrária se refere a isso, né? Não tem a ver com Revolução Verde, é outra coisa, tá? Tem a ver justamente com aquele aspecto que eu abordei lá do início do conceito de espaço agrário, que é a relação deste com a chamada estrutura fundiária, né? Aqui é uma política, por assim dizer, para deixar bem claro, propondo alterações na estrutura fundiária de um país ou região. Enfim, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouquinho longa, né? Mas é porque esses conceitos realmente são muito importantes, né? Eu acabei esmiuçando eles com muito cuidado. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Enfim, bons estudos para vocês e boa semana, ok? Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.